Olá pessoal, nesta aula nós vamos estudar sobre os conceitos básicos de cinemática. Nós estamos aí iniciando a parte de cinemática, lembrando que na aula anterior, quem lembrar da aula anterior, verá que naquela aula nós tratamos, foi sobre uma aula motivacional e nós falamos sobre os ramos da física e naquele momento nós falamos de um ramo da física chamado cinemática, que vem a ser cinemática. Então hoje nós estamos iniciando aí basicamente o curso de física que é tratado no ensino médio. Em geral, o curso de física do ensino médio inicia-se estudando cinemática. O que vem a ser isso? Então veja bem, cinemática é a parte da física que estuda o movimento dos objetos sem preocupar com as causas desse movimento. Por exemplo, quando nós estamos estudando o movimento de um carro, por exemplo, de um automóvel, nós estamos tratando um problema de cinemática. E ao tratar esse problema do ponto de vista da cinemática, nós estaremos estudando o movimento desse automóvel sem preocupar com a causa, o que leva esse objeto a se movimentar. Então, uma definição rápida de cinemática é o seguinte: cinemática é o ramo da física, que estuda o movimento dos corpos, dos objetos, sem preocupar com a causa, desse movimento. Abrindo um parênteses aqui, mais adiante, no curso de física, nós vamos estudar um assunto chamado dinâmica, que também é um ramo da física, que estuda tanto o movimento dos objetos quanto a causa do movimento. Mas nesse momento nós vamos estudar apenas o movimento sem preocupar com a causa. Nós vamos estudar isso, movimento, sem preocupar com a causa. Mais adiante nós vamos estudar o movimento e a causa. Isso refere-se à cinemática. No entanto, nesse momento, onde nós estamos abordando a parte de cinemática, nós iremos estudar movimento sem preocupar com a causa, com as causas. Então, vou retirar isso daqui. Para prosseguir os nossos estudos de física e em especial o estudo sobre cinemática, nós vamos precisar de alguns conceitos importantes da cinemática, sendo alguns deles o conceito de ponto material, o conceito de repouso, movimento, referencial, o conceito de trajetória. Nós precisamos saber localizar um móvel no espaço, o conceito de espaço, o conceito de deslocamento escalar. Então, começando aqui pelo conceito de ponto material. Vamos pegar aqui um exemplo. Imagine que isso aqui é a BR-040, que liga o Rio de Janeiro ao Distrito Federal, onde está localizado a cidade de Brasília. Então, a extensão desta rodovia é de aproximadamente 1.100 quilômetros. Se nós imaginarmos um automóvel deslocando ao longo desta rodovia, nós vamos entender tranquilamente que
a dimensão desse automóvel é desprezível quando comparada com a dimensão de toda a extensão dessa rodovia. Nesse caso, nós podemos tratar o automóvel como sendo um ponto material. Ponto por quê? Porque a dimensão do automóvel é muito menor que a dimensão da rodovia. Material porque, embora a dimensão do automóvel seja desprezível, a massa não será desprezível. Mais adiante, nós vamos considerar a massa do automóvel para estudar algumas coisas relacionadas à mecânica, que também é um ramo da física. Bom, pensando no mesmo automóvel, então voltando aqui, pensando lá naquela trajetória, naquela rodovia, no caso lá a BR-040, que liga Rio de Janeiro a Brasília, que fica no Distrito Federal, nós vamos ter o seguinte, que um veículo, por exemplo, pode ser tratado como um ponto material. Agora, esse mesmo veículo, se nós considerarmos esse veículo fazendo uma manobra dentro da garagem, esse veículo não pode ser tratado como um ponto material. Por quê? Porque a dimensão do veículo não é desprezível quando comparado com a dimensão da garagem. Então, nesse caso, o automóvel não seria tratado como ponto material. Nesse caso, ele seria tratado como um corpo extenso. Nos problemas de cinemática, nós vamos lidar com vários objetos, inclusive objetos gigantescos, que serão tratados como ponto material. Por exemplo, a Terra, o planeta Terra, pode ser tratado como um ponto material se você estiver considerando a Terra transladando em torno do Sol, porque a trajetória que ela descreve em torno do Sol tem uma dimensão muito maior que a dimensão do planeta Terra. Então, nesse caso, a dimensão do planeta Terra é desprezível quando comparado com aquele caminho que ele vai descrever em torno do Sol. Nesse caso, o planeta Terra pode ser tratado como um ponto material, pensando no planeta Terra descrevendo uma trajetória em torno do Sol. Então, nesse caso, poderia também ser tratado como ponto material. Então, você percebe que qualquer objeto pode ser tratado como um ponto material, desde que naquele problema específico a dimensão desse objeto seja dimensão desprezível. Um outro conceito importante para o estudo de cinemática é o conceito de referencial, conceito de movimento e o conceito de repouso. Então, vamos começar aqui. Vamos imaginar o seguinte. Imagine que isso aqui seja uma calçada. Vamos imaginar também que você que está aí nesse momento assistindo essa aula esteja parado aqui nessa calçada. E nesse momento, um ônibus está passando aqui na rua, próximo a você, e esse ônibus está levando dois amigos seus, um amigo chamado João, que está aqui na poltrona de trás do ônibus.
uma amiga chamada Maria que está aqui na poltrona mais adiante do ônibus. E o ônibus está passando por aqui com uma velocidade v. Se você é considerado o referencial, nós dizemos então o seguinte: nós dizemos que João estará em movimento em relação a você, sendo você o referencial. Por que João estará em movimento? Porque a posição de João varia com o tempo em relação a você, que é o referencial. Da mesma forma, Maria estará em movimento em relação a você, porque a posição de Maria varia em relação a você com o passar do tempo. Então, para você, que é o referencial, João e Maria estarão em movimento. Da mesma forma, nós podemos pensar, como nós adotamos você como sendo um referencial, nós podemos adotar também João como referencial. Então, agora, João vai ser o nosso referencial. Acontece que a posição de Maria em relação a João não varia com o passar do tempo. Nesse caso, dizemos então que Maria estará em repouso em relação a João. Por quê? Porque a posição de Maria não varia com o passar do tempo em relação ao referencial João, que está aqui sentado na traseira do ônibus. Então, Maria estará em repouso para o referencial João. Agora, João vai olhar para você que está parado aqui na calçada e vai perceber que a sua posição em relação a João vai variar com o passar do tempo. Logo, João vai dizer então que você estará em movimento em relação a ele. Sendo ele o referencial, você estará em movimento em relação a ele, João. Enquanto que Maria estará em repouso. Então, vemos aqui que a ideia de repouso e de movimento vai depender do referencial adotado. Um outro conceito importante é o conceito de trajetória. Vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos imaginar que isso aqui seja o solo, tá? Seja o solo. E você esteja parado aqui em relação ao solo. Vamos imaginar que nesse momento está trafegando aqui um avião e esse avião está voando horizontalmente com velocidade constante. Ele está voando numa horizontal e com velocidade constante. Imaginemos o seguinte: imaginemos que esse avião abandone um objeto. Para quem está no solo, esse objeto vai descrever uma trajetória que é o ramo de uma parábola. Então, esse objeto, para quem está no solo, vai perceber esse objeto caindo, descrevendo uma trajetória parabólica. Mas quem estiver no interior desse avião verá esse objeto caindo numa linha vertical. Por quê? Porque quando essa partícula estiver nessa posição, o avião vai estar nessa posição aqui.
E uma pessoa dentro do avião, se quiser ver essa partícula, terá que olhar para uma linha vertical. Da mesma forma, quando a partícula estiver aqui, quando esse objeto estiver nessa posição, o avião estará nessa posição aqui. E o objeto, e quem estiver dentro do avião vai precisar olhar numa linha vertical para baixo, se quiser ver essa partícula. Então ele vai perceber que a partícula que foi abandonada do avião descreverá uma trajetória vertical, de cima, uma trajetória vertical, no sentido de cima para baixo. Então, mais uma vez, nós vimos aí que a trajetória vai depender do referencial adotado. Se o referencial é o solo ou uma pessoa parada no solo, a trajetória será um ramo de parábola. Se o referencial é uma pessoa dentro do avião, a trajetória descrita por essa partícula vai ser uma linha vertical. Nos problemas que nós vamos estudar inicialmente, nós vamos tratar trajetória retilínea. Mais adiante nós vamos ver composição de movimentos, onde nós vamos precisar interpretar a trajetória descrita para referenciais específicos. Localização de um móvel. Um outro conceito importante para a cinemática. Vamos pensar vamos voltar lá, vamos pensar aqui naquela trajetória, naquela rodovia. Vamos pensar naquela rodovia que nós mostramos inicialmente, que era a BR-040. Vamos imaginar, vamos pegar essa rodovia aqui, vamos simplificá-la um pouco. Vamos imaginar que seja linha reta, seja uma trajetória retilínea, só para simplificar um pouco o problema aí. Então, pensando aqui na rodovia que liga Rio de Janeiro a Brasília, que no caso é a rodovia, é a BR-040. A distância entre o Rio de Janeiro e Brasília é de aproximadamente 1.100 quilômetros. E vamos falar aqui então de um conceito importante, que é o conceito de localização de um móvel. Então, o que vem a ser isso daí? As rodovias, em geral, possuem marcos que são chamados de marcos quilométricos. E esses marcos quilométricos representam um papel, têm uma função especial do ponto de vista prático. Imagine, por exemplo, um acidente que ocorra, por exemplo, aqui perto de João Pinheiro. Então, basta que as autoridades, ao comunicarem entre si, diga apenas o marco quilométrico, e aí os setores competentes irão deslocar para aquele marco quilométrico, não precisando de informar das características especiais daquela região, daquela localização. Basta dizer o marco quilométrico e que os setores importantes de socorro, polícia rodoviária, corpo de bombeiro, SAMU, possa deslocar para aquele local. Então, o marco quilométrico está relacionado, esse marco quilométrico vai estar relacionado com a localização de um móvel. Se você quiser localizar um móvel, você vai recorrer, no caso das rodovias, ao marco quilométrico, esses marcos quilométricos. Mas você pode definir uma trajetória qualquer. Está aqui uma trajetória, você decidiu
você decidiu dimensioná-la em metro. Então, você vai estabelecer aqui marco 0, marco 10 metros, marco 20 metros, marco 30 metros e assim por diante. E aí, você vai localizar o objeto, você vai falar se você quiser localizar esse objeto, você vai simplesmente falar desta posição que inicialmente você definiu aqui na sua trajetória. Um outro conceito importante é o conceito de deslocamento escalar. Conceito de deslocamento escalar. Vou voltar aqui novamente na rodovia 040, que eu simplifiquei, e vou pensar, por exemplo, num automóvel que esteja deslocando de Belo Horizonte para Brasília. Então, o conceito de deslocamento escalar é esse aqui, ó. Deslocamento escalar, delta S, é posição final menos posição inicial. Nesse caso, a posição inicial vai ser Belo Horizonte e a posição final vai ser Brasília. Então, qual vai ser o deslocamento escalar desse objeto? O deslocamento escalar será posição final 1.100 quilômetros. A posição inicial 400 quilômetros. Logo, o deslocamento escalar será 1.100 menos 400, 700 quilômetros. Vou atribuir um sinal mais aqui, porque mais 1.100 menos 400 vai dar mais 700. Nós vamos interpretar já já por que mais e qual o significado desse mais. Podemos também imaginar o seguinte: vamos imaginar que esse objeto, esse automóvel no caso aí, tenha saído de Brasília. Deixa eu melhorar aqui essa figurinha. Vamos imaginar. Não sei se melhorou muito não, mas está aí. Vamos imaginar esse objeto, no caso o automóvel, deslocando de Brasília para Belo Horizonte. Então, Brasília vai ser a posição inicial e Belo Horizonte vai ser a posição final. Nesse caso, o deslocamento escalar será posição final menos posição inicial, que será posição final 400 quilômetros, posição inicial 1.100 quilômetros, e aí delta S será mais 400 menos 1.100 vai dar menos 700 quilômetros. E aí, o que significa esse sinal negativo no deslocamento escalar? Significa que o automóvel, no caso o objeto, está caminhando num sentido contrário ao da trajetória. A trajetória foi orientada nesse sentido e o objeto está caminhando nesse sentido. Então, deslocamento escalar negativo. No caso anterior, o deslocamento escalar foi positivo porque o objeto caminhava no mesmo sentido da orientação da trajetória. Trajetória orientada nesse sentido,
movimento do objeto nesse sentido. Então, o sinal positivo está relacionado com o movimento do objeto em relação à orientação da trajetória. Dizer que o deslocamento é negativo significa dizer que o objeto está caminhando no sentido contrário ao da trajetória. E com isso nós finalizamos os conceitos de cinemática. Na próxima aula nós veremos o conceito de velocidade média e, portanto, prosseguiremos nossos estudos em relação à cinemática e à física do ensino médio.